Neste vídeo eu quero te explicar o que são fundos de investimento, quais os tipos de fundos que existem, quais são os riscos envolvidos, como escolher um e quais as vantagens e desvantagens. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreve no canal. E para começar, os fundos de investimento são como um condomínio onde um gestor toma as decisões enquanto o resto paga uma taxa, ou seja, o preço de uma cota para que o gestor invista esses recursos e os lucros são repartidos entre os cotistas de acordo com a quantidade que você tem de cota. Nada mais é do que você pagar alguém para gerir os seus recursos. E é lógico que isso envolve taxas, onde são negociadas em corretoras, por exemplo, XP, a Rico, a Inter. Essas corretoras disponibilizam fundos de investimentos em sua plataforma para que os investidores consigam investir. Cada corretora tem fundos de investimentos diferentes, às vezes possuem o mesmo fundo, porém, cada um tem a sua peculiaridade. E também, os fundos de investimentos não são negociados na Bolsa de Valores, são diretamente com a corretora. Os fundos de investimentos são divididos em ativos e os fundos passivos. Os fundos ativos buscam ultrapassar o benchmark. O que é o benchmark? É um índice no qual o fundo vai escolher para ser a referência do fundo. Por exemplo, se for um fundo de ações, normalmente o benchmark é o Ibovespa, que é o índice de ações daqui da Bolsa Brasileira. Se for um fundo de renda fixa, normalmente é lastreado no CDI. Então, eles usam o CDI como referência. Se for, por exemplo, um fundo que busca proteger da inflação, esse benchmark vai ser a inflação. E por aí vai. Então, vai depender do tipo de fundo e qual o índice de referência dele. E os fundos passivos buscam somente acompanhar o benchmark. Ou seja, se for um fundo que é referenciado pelo o Ibovespa, ele vai só acompanhar o Ibovespa, não vai buscar ultrapassar e somente replicar o mesmo resultado do Ibovespa. E quais são os tipos de fundos que existem? Existe o fundo de renda fixa, na qual os gestores são obrigados a alocar 80% do capital em ativos de renda fixa e eles possuem a sigla FIRF, ou seja, Fundos de Investimento de Renda Fixa. Todo fundo de investimento de renda fixa é seguro? Não, existem fundos mais arriscados e outros menos arriscados. Depende do objetivo do fundo. O cambial, que é o fundo que visa proteger da variação cambial, ou seja, por exemplo, o dólar. Então, esse fundo tem que investir no mínimo 80% na moeda de referência e possui a sigla FIC, ou seja, Fundos de Investimentos Cambiais. O de ações, que no mínimo são obrigados a investir 67% e possuem a sigla FIA. Os de multimercado, que não tem um valor mínimo para investir em qualquer ativo, porque, como o nome já diz, é multimercado, então os gestores podem escolher, como bem entender, os ativos desse fundo, e eles possuem a sigla FIM. Os de previdência, que possuem a sigla PREV, e tem os tipos VGBL, que não dá nenhuma isenção tributária, e o PGBL, que dá a isenção tributária em até 12% do salário, ou seja, você pode deduzir do imposto de renda aquele valor que você alocou nesse tipo de fundo, o que pode ser interessante para muitas pessoas. E também o imobiliário. Como o imobiliário é um outro bicho, é um outro tipo de fundo, eu vou fazer um vídeo depois só explicando os fundos imobiliários, portanto, não vou adentrar nos detalhes desse fundo aqui. Mas a sigla é FII, né? Fundo de Investimento Imobiliário. E também é o único que é negociado na Bolsa de Valores e não diretamente com a corretora. Quais os riscos de fundos imobiliários? Existe o risco de crédito, ou seja, da instituição simplesmente não pagar, se for uma corretora,
um gestor não confiável, de repente pode ter um risco de crédito maior. Eles não têm garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, o que é uma grande vantagem aí de investir diretamente na renda fixa, porque vários investimentos da renda fixa possuem esse fundo que traz uma segurança maior. E também é importante observar sobre os riscos que os gestores tomam em seus investimentos. Como é que você sabe disso? A corretora indica o grau de risco de um investimento. Então, você entra lá na corretora, você observa que existe uma classificação na qual a corretora faz, mostrando se é um investimento de baixo risco, se é de médio risco ou de alto risco. E aí você observa para ver se enquadra no seu perfil. Como escolher? Primeiro, como eu já falei, se atente ao risco, se está adequado ao seu perfil. Depois, a taxa, porque os fundos possuem uma taxa, já que ninguém vai trabalhar de graça e o gestor cobra para fazer essa gestão. E essa cobrança, logicamente, não é barato, porque é em percentual e isso faz uma grande diferença. Logo, tem duas taxas principais dos fundos de investimento. A taxa de administração, que pode ir até 4%, e a taxa de performance. A taxa de performance nem todo fundo tem. Essa taxa é quando o fundo é ativo, ou seja, visa superar o benchmark, e quando ela supera esse benchmark, desse valor que ultrapassou o índice de referência, você vai pagar 20% de taxa desse excedente, tá certo? Mas 20% é o limite máximo. Normalmente os fundos que têm essa taxa de performance colocam 20%, mas pode ser menos também. Outra coisa importantíssima de se observar é a liquidez do fundo, pois você pode não ter a disponibilidade de esperar muito tempo para resgatar esse valor. Como é que você olha isso? Tem na especificação do fundo escrito D mais 1, D mais 0, D mais 2, D mais 3. Isso são os dias que demoram para você resgatar o seu dinheiro. Logo, se você precisa de um fundo, por exemplo, para reserva de emergência, ele precisa ser D mais 0 ou D mais 1 no máximo, né? Porque uma emergência você não vai poder esperar, por exemplo, um fundo D mais 5 ou D mais 30, porque aí complica bastante. E também é importante você observar o valor de aplicação mínima, pois muitos fundos possuem um valor mínimo para investir bastante elevado e que pode não condizer com os seus objetivos. Portanto, também é importante observar isso. Agora vamos falar sobre os impostos que incidem sobre os fundos. E primeiro, existem os fundos de renda fixa de longo prazo e de curto prazo. Os de renda fixa de longo prazo possuem a tabela de imposto regressiva dessa forma que eu vou deixar na tela. Então, você pode ver que até 180 dias, uma tributação de 22,5%. De 181 a 360 dias, uma tributação de 20%. De 361 a 720 dias, 17,5%. E acima de 720 dias, 15% é a alíquota mínima. Já para os fundos de renda fixa de curto prazo, a tributação é um pouco diferente e a tabela é essa daqui. Se for até 180 dias, você vai pagar uma tributação de 22,5% e acima de 180 dias, 20% alíquota mínima. Já para ações, é 15% do lucro, ou seja, é a mesma tributação se você fosse investir diretamente em ações. O de renda fixa também é somente do lucro e não do valor total. E os fundos de investimentos também possuem o que chamamos de come-cotas. É literalmente o Estado comendo as suas cotas. Por que eles fazem isso? É simplesmente uma antecipação desse imposto de renda antes mesmo de você vender o fundo. Então, é cobrado nos meses de maio e novembro uma alíquota. E quando você finalmente vender as suas cotas, esse imposto vai ser descontado. Então, você vai pagar somente o valor da tabela regressiva. É importante lembrar que todos esses impostos já são retidos na fonte, então você não precisa fazer algum tipo de preenchimento, ele já é retido na fonte automaticamente. E finalmente, quais são as vantagens de investir em fundos de investimento?
Primeiramente, é diversificar com pouco capital. Tem fundos que têm um valor mínimo para investir de R$ 100 e você já consegue uma diversificação muito bacana. Outra vantagem é você ter um profissional, um gestor que vai fazer todo o gerenciamento da carteira do fundo por você e isso traz bastante comodidade. E quais são as desvantagens? É você não ter a garantia do FGC e também você não ter o controle sobre esse capital, que para algumas pessoas podem ser uma desvantagem, mas para mim principalmente é a questão das taxas, né? Porque investir por conta própria você não vai ter esse custo adicional com essas taxas que você irá pagar para um fundo de investimento. E que isso, a longo prazo, acaba pesando muito, influenciando muito também na rentabilidade. A maioria dos fundos, os fundos passivos, para mim já não fazem tanto sentido, porque você vai pagar a taxa para ter um fundo igual a um índice, mas também, se você tiver um fundo ativo, a maioria não consegue ultrapassar esse índice de referência. Então é preciso tomar realmente muito cuidado na hora de investir em fundos de investimentos, porque 99% são fundos realmente muito ruins e que não fazem muito sentido. Então é preciso analisar com cautela na hora de aplicar em um fundo, certo? Eu agradeço a todos que assistiram até aqui, muito obrigado e tchau, tchau.